Meu nome é Djalma Luiz Rodrigues e eu tenho a satisfação de dizer que estou militando no campo da eletromedicina há 51 anos. Bom, quando eu era menino, eu queria ser engenheiro. Aí eu perguntei para meu pai como era fazer uma ponte. Eu estava preocupado que eu tinha que fazer a ponte sozinha. Então eu falei, não, isso não é para mim. Uma ponte sozinha é meio difícil de fazer. E mais tarde fui me apaixonar pelas coisas da medicina. Razão pela qual acabei fazendo o curso científico, ou cursando um curso de preparatório para a medicina, mas infelizmente o vestibular levei pau e por ter levado pau em física, acabei enveredando a minha vida dentro da FANE. Esse foi uma casualidade, mas o meu sonho sempre foi ligado à medicina, às coisas ligadas ao ser humano. E tudo isso veio trazer como corolário a minha formação de gostar das coisas da medicina e fazer as coisas que eu gostava dentro da FANE. Então isso transformou uma coisa que eu gostava numa coisa prática. E quando se faz uma coisa com muita vontade, a gente acaba fazendo a coisa prazerosamente e acaba sempre se entusiasmando com aquilo que faz. Eu me sinto muito realizado de ter trabalhado todos esses anos na FANE e posso dizer que eu fui indiretamente parcela de coisas importantes que aconteceram aqui na FANE. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira transferência de tecnologia para a FANE, e foi justamente um joint venture inovador na época, na década de 70, quando nós realizamos a aquisição da tecnologia de ponta da empresa mais importante no mundo de incubadoras, que era a Air Shields, uma divisão da Narco Scientific Industries, que virou nossa sócia naquela oportunidade. Mas o comando sempre foi brasileiro. Hoje as ações pertencem a maioria à família Schmidt Rodrigues, desde a sua fundação, razão pela qual as raízes genuinamente brasileiras são preservadas, para que essa tecnologia sempre seja mantida nesse caminho. Dizer um pouquinho da vida de Djalma dentro da FANE, eu posso dizer que eu, como químico, gostava de estudar materiais. Então nós fomos pioneiro no lançamento da primeira centrífuga plastificada no mundo. A pequena centrífuga Baby da FANE foi feito um molde plástico, e a primeira cruzeta que substituiu a liga de alumínio por uma cruzeta de plástico, de engenharia, foi feita pela FANE na década de 60 e foi inovadora mundialmente. Hoje essa evolução dessa cruzeta inicial transformou uma linha importante da nossa empresa, que hoje é exportada até para a Alemanha, esse conceito de cruzeta plástica. Hoje eu posso dizer que eu vejo muita gente fazendo coisas plastificadas no campo da centrifugação, mas a FANE foi pioneira neste campo. Também fomos pioneiros em lançar o primeiro equipamento de incubadora dotado de tecnologia embarcada de oximetria de pulso. Isso também foi uma coisa que eu fiz ênfase para que a empresa tivesse, e isso aconteceu também ainda com meu sogro vivo dentro da empresa, e já estamos mais de 15 anos produzindo esse tipo de equipamento com a tecnologia embarcada de oximetria de pulso. Enfim, tivemos vários momentos que marcaram a minha vida. Por exemplo, quando o Dr. Nakamura fez o primeiro bebê de proveta, em que fez a inseminação artificial na Escola Paulista de Medicina, foi dentro de uma incubadora de CO2 da FANE, onde era preservado 5% de CO2, e ali foi inseminada o embrião da Ana Paula, que depois viria a nascer em Curitiba, minha terra natal, portanto uma paranaense lá, foi concebida em São Paulo, mas nasceu em Curitiba, e com muita satisfação a minha conterrânea foi a primeira bebê de proveta. Outros fatos marcaram a minha vida, como por exemplo o aparecimento de diversas tecnologias embarcadas dentro dos equipamentos da FANE, conceito de parede dupla, o primeiro servocontrole infantil de pele monitorada
no Brasil, a primeira incubadora com circulação de ar forçada, uma vez que a primeira incubadora neonatal fabricada pela FANI foi em 1954 e foi uma ideia do fundador da neonatologia no Brasil, que é Walter Schmidt. Esse homem foi realmente um idealizador de uma tecnologia que o Brasil necessitava, que já acontecia no exterior e que o Brasil precisava preservar importantes vidas humanas, e através desse conceito, na década de 70, nós fizemos essa transferência de tecnologia, porém no final da década de 60 nós já tínhamos a primeira incubadora de ar forçado fabricada pela FANI. Para contar minha vida, eu tenho que rememorar desde o início de que comecei minha vida dentro do campo da eletromedicina por uma questão de casualidade, uma vez que casei com a Marlene, uma pessoa extremamente conhecida no setor, que infelizmente faleceu no ano passado. Pois bem, no ano passado eu comemorei 50 anos de FANI e 50 anos de fundação de ABIMO. Eu completei também bodas de ouro de ABIMO. E por essa razão, eu tenho que voltar no tempo para dizer que quando me casei, eu resolvi encerrar as minhas atividades no campo da química, uma vez que eu tinha feito vestibular para medicina e feito um curso de química técnica, e aí nesse interregno de tempo meu sogro me convidou para trabalhar na FANI. Portanto, eu tendo resistido a ingressar numa carreira de medicina, mal sabia que iria entrar num campo que adorava, que era a parte ligada ao ser humano. Em 1962, eu tinha, portanto, 23 anos, e a ABIMO estava se formatando com os primeiros pioneiros que queriam juntar o campo da odontologia e o campo da medicina, que separadamente não tinham força. E graças a essa junção de esforços, essa sinergia, é que nasceu uma associação chamada ABIMO. Concomitantemente, eu estava ingressando na FANI e comecei a cursar a Faculdade de Economia e Administração, que é a Faculdade São Luís, na Avenida Paulista. Completei meus estudos universitários ali e sempre trabalhando na FANI e militando já em diversas diretorias da ABIMO. Fui, acho que o seu terceiro presidente, numa sucessão do nosso querido Manuel Amaral Balmer, e posteriormente, tendo participado de diversas diretorias da ABIMO, em vários cargos, vice-presidente, tive a felicidade de permanecer mais 9 anos, completando praticamente 11 anos de presidência da ABIMO, e aí, nesse tempo, também tive a felicidade de ter na minha gestão o acontecimento de fatos importantes, como o aparecimento da Anvisa e o sistema regulatório, que foi todo esse modelo que hoje se implementa para regulamentar os produtos da área de eletromedicina e medicina em geral. Por outro lado, na minha gestão também aconteceu um fato importante, que foi o aparecimento da Apex. Então, nesse momento, também nós tivemos a felicidade de juntar os esforços das pessoas no sentido de reunir o esforço exportador para aí sim poder começar um trabalho de esforço associativo para poder levar uma coisa que era pouco explorada, que era a medicina e a saúde para os povos fora de nossas fronteiras. Agora, voltando à FANI, eu tive a felicidade de trabalhar com meu sogro Walter Schmidt, que é a segunda personalidade fundadora da empresa. O
A fundação da empresa ocorreu em 1924 por Arthur Schmidt, um imigrante alemão que trabalhava na Siemens, que aqui aportou para instalar um dos primeiros raios-x na cidade de São Paulo, e como especialista desta área, militou durante alguns anos até fundar a Fanny em 1924. Daí para diante, com a entrada do Walter Schmidt, então meu sogro, a empresa prosperou, tendo sido um ícone no lançamento de diversos produtos na área de laboratório e na área, mais tarde, da neonatologia, antigamente denominada pediatria. Pois bem, a Fanny fez a primeira incubadora de recém-nascidos, a Fanny foi a primeira a fabricar a primeira estufa, a primeira centrífuga, superou grandes dificuldades de ante e pós-guerra, dificuldades que eram inerentes à falta de materiais para compor os produtos, enfrentando naquela oportunidade a concorrência estrangeira, e assim foi sempre a vida inovadora da Fanny. Digo inovadora porque ela sempre teve como conotação fazer uma coisa diferente e sempre dando um passo à frente à tecnologia, procurando sempre empregar um esforço criativo de seus fundadores. E foi assim que ela foi angariando fama e respeitabilidade no seio de seus consumidores. Bom, dizer que os clientes da Fanny eram Dr. Arnaldo, Vital Brasil, equipe do Oswaldo Cruz, cidadãos ilustres, que hoje todo mundo cita como referência de ruas, pontes, hospitais. Esses foram os primeiros clientes da Fanny. Depois veio a organização da Fanny e sua rede de distribuição, que foi um fortalecimento que aconteceu nos anos seguintes. E posteriormente, com a chegada dos anos 50, a Fanny teve a feliz ideia de ingressar no campo da neonatologia, divisão essa hoje que tem um marco muito reconhecido, de marca reconhecida de alta performance nesse país, uma vez que ela determina vários padrões que hoje são reconhecidos como efetivos no tratamento dos prematuros. Ficar falando da Fanny teria que levar muito mais tempo, razão pela qual eu procuro reduzir ao máximo essa minha síntese. Primeiro bebê de proveta, primeiro transplante cardíaco, primeiro extracorpóreo de recém-nascido, tudo feito com equipamentos da nossa produção e sempre com a presença da qualidade da enfermagem e principalmente também dos médicos cirurgiões, médicos neonatologistas, que são a grande mola propulsora de ideias que trazem à nossa empresa um crescimento contínuo da nossa marca de brasilidade em fazer diferente o cuidar de um bebê. Resumindo, nos meus 51 anos de Fanny, eu poderia dar uma visão um pouco mais alongada, mas hoje é um simples depoimento de satisfação de ver que hoje a empresa já possui uma fábrica na Índia, tem um escritório na Jordânia, exporta para mais de 110 países e tem uma marca de preferência registrada em diversos indicadores de respeitabilidade em marketing, que a presença da Fanny é 85% no Brasil e 98,6% no estado de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo. Isso significa que, em outras palavras, 85% dos brasileiros que nascem nesse país nascem dentro do equipamento Fanny, ou seja, os seus primeiros sopros de vida são sustentados por uma tecnologia que sempre foi inovadora,
sempre foi feita com muito carinho, desde o alicerce de seus fundadores, desde a primeira semente, a filosofia levada através da sua fundação e perpetuada principalmente pela modernidade de Marlene Schmidt, que levou essa empresa durante alguns anos com muita maestria, levando com todo carinho e sua maneira feminina de levar a empresa para todos esses mais de 110 países que hoje recebem a tecnologia do nosso país. Bom, eu gostaria de dar um enfoque importante que as rotas tecnológicas que a FANI abraçou são pontos importantes que determinam diversas campanhas que o governo tem sempre em meta como importante no programa de saúde. Além do programa materno-infantil, que vai desde o cuidado à mãe até o bebê prematuro ou o bebê recém-nascido, nós temos também algumas rotas tecnológicas importantes, que é a linha de laboratório, ligado não somente à saúde, mas também à parte de pesquisa e também à parte industrial. Mas, dentro desse campo do laboratório, existe também a área de biossegurança, e a área de biossegurança também envolve a cadeia de frio ligada à preservação do sangue e à preservação de imunobiológicos e drogas que precisam ser mantidas em temperaturas críticas. E nesse campo da cadeia de frio, a FANI também representa já uma importante parcela de manutenção de coisas vitais para a preservação da vida humana. Não somente o bebê, mas também o adulto, a mãe, a pessoa idosa. Tudo isso está no arcabouço dentro da cadeia de frio, dentro do programa de laboratório e dentro do programa neonatal. Existem outros programas importantes aqui dentro da empresa, como o programa de parto humanizado, também existe o programa de transporte de bebês críticos, que são equipamentos dedicados especialmente para levar em aeronaves, tanto tipo aéreo como terrestre e marítimo, ambulâncias especiais, razão pela qual podemos dizer com orgulho que o SAMU é 100% FANI no transporte de todos os bebês que circulam por esse longínquo Brasil e longínquos distantes pontos que requeiram uma assistência mais especializada. Outro ponto importante que a FANI quer destacar é a sua ênfase no treinamento continuado, que foi um programa estabelecido há mais de 30 anos aqui dentro da empresa, que começou humildemente com 8 pessoas e hoje temos o orgulho de dizer que entre pessoas treinadas no Brasil e no exterior ultrapassam 6.000 pessoas anualmente. E esse treinamento se dedica a enfermeiras, a técnicos de hospitais, a engenheiros biomédicos, engenheiros clínicos, enfim, a todos aqueles que atuam de uma maneira direta e indireta, às vezes, no programa de equipamentos FANI. Esses treinamentos se estendem para diversas áreas e são sempre realizados, às vezes, no cliente ou no nosso centro de treinamento, que é respaldado através de um centro de estudo. O centro de estudo foi outra realização importante, uma vez que ele faz uma ligação entre o usuário dos nossos equipamentos e a própria empresa, trazendo um importante feedback das sugestões, críticas que são sempre recebidas pelo nosso comitê interno de avaliação das sugestões apresentadas. Assistência técnica. Outro ponto importante que devemos ter sempre em mente. A nossa empresa conta com 25 pessoas somente no estado de São Paulo, capital. Essa realização de assistência técnica é suportada por um grupo de especialistas técnicos, eletrônicos, mecânicos e treinados especialmente para realizar assistência técnica preventiva e reparativa. E isso é muito importante
para que possa ser alongado o tempo de vida útil dos equipamentos, mas principalmente fazendo com que o cliente entenda as funções básicas e que possa aproveitar o máximo dos seus equipamentos. Esse é um trabalho que foi realizado há mais de 30 anos, com um grupo pequeno também de iniciativa de técnicos aqui dentro da empresa e que hoje também proliferou, tendo uma rede espalhada por todo o Brasil, com representantes credenciados, treinados continuadamente por técnicos da nossa empresa. E esse trabalho é levado também com os mesmos moldes da empresa aqui no Brasil a seus representantes em diversos países através do mundo. Essa é uma parte importante do nosso trabalho. E assim foram acontecendo diversas inovações. Os aparelhos de laboratório, de germinação para a Embrapa. Me lembro muito bem que a germinação de sementes era uma preocupação do governo, assim como também diversos equipamentos ligados à área de laboratório, no campo da bromatologia, no campo da nutrição, no campo de estudos biológicos, enfim, um campo muito vasto na área de laboratório. Também foi objetivo da FANI durante a minha vida, exercendo sempre coisas inovadoras. A primeira centrífuga que possuía sistema de controle eletrônico, uma vez que o aparecimento da eletrônica aconteceu durante a minha permanência aqui na FANI. Também as primeiras eletrônicas neonatais, que foi o berço irradiante dotado de uma pequena caixinha que ficava sobre o equipamento, e ali tivemos fatos relevantes. No dia que entregamos o primeiro produto, que era aquecimento de bebê controlado por servocontrole infantil, foi para a cidade de Três Corações, e por obra do destino, ao chegar o equipamento nessa cidade, uma senhora foi atropelada na autopista e ali o bebê foi socorrido com sua mãe, que veio a falecer na Santa Casa de Três Corações, mas o bebê foi salvo graças a esse equipamento que havia chegado 2 dias antes do acontecimento infausto a essa família, essa mãe que teve o bebê. Esse bebê, eu nunca esqueci o nome, Maria Aparecida Sandy, que um dia hei de encontrar. Tenho procurado e um dia hei de encontrá-la. E assim as coisas foram acontecendo. Bom, tem um fato relevante dentre os aparelhos que a FANI produziu. A FANI foi pioneira também em equipamentos para tratamento da bilirrubinemia e suas moléstias ligadas a comumente conhecido como icterícia neonatal. E com a evolução de toda essa tecnologia, que começou com lâmpadas fluorescentes, evoluiu para lâmpadas halógenas, depois para lâmpadas halógenas dicróicas, e aí a FANI fabricou um aparelho importante chamado Bilispot, tecnologia de uma patente de um médico brasileiro, Dr. Manuel de Carvalho e José Maria Andrade Lopes. A FANI fabricou esse aparelho até 2 meses atrás. Foram mais de 20 anos de produção, e esse equipamento foi um dos responsáveis por um divisor de água importante, porque à medida em que evoluía o tratamento dessa importante enfermidade neonatal, também se radicou quase que totalmente a exsanguinotransfusão, uma tecnologia que era muito invasora e de traumatismo aos pacientes, e que com o tratamento através das lâmpadas halógenas dicróicas nós conseguimos minimizar essa importante tarefa de redução da exsanguinotransfusão. Posteriormente, nós jamais poderíamos imaginar que o Bilispot pudesse ter uma evolução.
E aí, graças a um achado, e aí usando um pouquinho do meu conhecimento de química, nós notamos que um LED convencional, quando associado a um outro elemento químico, magnificava 50 vezes mais o poder de radiância de uma lâmpada. E foi assim que nasceu a patente brasileira do Bilitron, aparelho que reduz o tratamento do famoso Billy Spot em 40% mais em eficácia. Reduz 40% o tempo de tratamento de um bebê que estava sendo utilizado com lâmpada halógena dicróica. O tratamento através do Bilitron foi descoberto casualmente porque os famosos LEDs é composto de um componente chamado nitreto de gálio. E a nanotecnologia foi capaz de reduzir o uso do nitreto de gálio a um tamanho dimensional tão pequeno e adicionou a esse nitreto de gálio um componente chamado índio. E esse componente, o índio, foi o responsável pela magnificância de 50 vezes mais do poder de radiância desta luz que trata a bilirrubinemia. A luz que nos interessava era o espectro azul, que é o que decompõe a bilirrubina mais rapidamente. E esse LED, com essa composição química, era capaz de fazer esse benefício. Além disso, a nossa patente teve diversas características, como poder aumentar e diminuir a intensidade dessa radiância, coisa que não era possível com o Billy Spot. Foi feita uma eletrônica avançada com eletrônicos brasileiros, com engenheiros brasileiros, e, portanto, uma tecnologia que nasceu no Brasil. Eu posso dizer com muita satisfação que hoje ela é patenteada no exterior e no Brasil. E eu posso também dizer que é um aparelho que está dando muita satisfação a todos aqueles que usam esse tipo de tecnologia. A bilirrubinemia aflige de 70% a 80% dos recém-nascidos vivos e, portanto, é uma tecnologia importantíssima para reduzir os danos que podem ser irreversíveis ao sistema nervoso, ao paciente, de uma maneira que pode chegar até a sua morte. E nós temos esse equipamento com ampliação, inclusive, para outros tipos da família Bilitron. Hoje são 3 componentes diferentes de aparelhos, são 3 tipos diferentes, e essa tecnologia está sendo ampliada cada vez mais, com ênfase, e sendo aprovadas em diversos países com muito orgulho e satisfação. Nós somos líderes em diversos países no tratamento da bilirrubinemia. E esse é um depoimento que eu queria deixar também como muito importante, porque o Brasil sempre foi um país que deu imensa alegria ao mundo por ter pesquisadores que sempre estudaram o campo da bilirrubinemia. E são muitos que foram os médicos brasileiros que poderiam ser citados. Eu não quero dar nomes porque são muitos. E, evidentemente, que quando a Fanny entrou no cenário da fototerapia, foi usando os conhecimentos desses pioneiros e aprimorando através de patentes de médicos brasileiros, como citei, e através também da engenharia da Fanny, até chegar ao Bilitron, que tanta satisfação nos dá diariamente. Fizemos o primeiro aparelho de negatoscópio estufa, que era um aparelho inovador também na época, uma concepção do Dr. José Oliveira de Almeida, professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí nós fizemos um aparelho que, através de uma reação tríplice, fazia a reação química de brucelose, sífilis e doença de Chagas. Tudo isso para combater as endemias que tanto preocupavam os povos latino-americanos e o Brasil como um todo. Contar a história de produtos da Fanny é muito gratificante. Outro dia mesmo, meu neto foi ao Instituto Vital Brasil e ali
tinha a mesa do Dr. Vital Brasil. E foi assim que nós descobrimos que o banho de Vital Brasil era um banho Fanny, que tinha uma placa escrito, provavelmente da década de 20, ou década de 30. E era verdadeiro, porque lá estava a marca Fanny no museu do Instituto Butantan. Contar a história da Fanny é uma história muito rica e está intimamente ligada a tudo que eu fiz na minha vida. Meus sonhos foram realizados aqui. Tem outras coisas que fiz como hobby. Gosto de criar cavalos. E nesse campo eu sempre tive um desafio com a minha esposa, porque ela falava, quando eu ficava um pouco doente, você, para mim, não corria tão rápido. Quando era para a égua, você vai mais depressa. Ela sabe que não era assim, era mais uma brincadeira. Mas eu prometi para ela que um dia eu iria ser o melhor criador, o melhor expositor. E seria, talvez, um concursista de um cavalo olímpico. Pois bem, ela faleceu ano passado e este ano eu fui o melhor criador, o melhor expositor de cavalo brasileiro de hipismo. Então, Marlene, você está no céu, primeira parte eu cumpri, falta ter o cavalo na Olimpíada. Verdade que eu já tive cavalos que foram campeões das Copas das Nações, representando o Brasil, mas isso é um hobby que eu levo como esportivo, como um deleite, sendo um aterramento dos meus problemas que quando saturam é naqueles pobres coitados animais e na terra do meu pequena propriedade, que eu jogo toda a minha frustração de às vezes não conseguir fazer tudo que eu quero. Mas, por certo, nesse tempo da minha vida, eu posso fazer um balanço e dizer com muita felicidade que foram 50 anos dedicados a esta empresa. Minha vivência foi totalmente dedicada à neonatologia e ao campo do laboratório. Por essa razão, eu tenho uma frase que eu quero deixar para os meus herdeiros, que para estar entre os grandes, precisa-se cuidar bem dos pequenos. E para se ter uma visão longa do que é a Fanny, tem que estar presente quando mais necessário se faz. Por último, eu quero também registrar um fato importante. A minha esposa já se encontrava adoentada e ela teve a feliz ideia de fazermos um aparelho que vai ser um lançamento breve, que é a primeira incubadora híbrida fabricada no Brasil. Essa tecnologia só existe nos Estados Unidos e no Japão. O Brasil vai ser o terceiro país a lançar esse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento transforma uma incubadora convencional em uma fonte de calor irradiante. Isso significa que tem duas modalidades de tratamento, de cuidado aberto ou fechado, contendo o ambiente controlado por isolamento ou através de um sistema de aquecimento open, aberto, capaz de controlar o bebê desde a sala de parto, durante uma cirurgia, durante o seu transporte, até a UTI neonatal. Esse equipamento vai se chamar Dueto, em homenagem à parceria que houve durante mais de 30 anos entre eu e a Marlene dentro da Fanny. Esse será o próximo lançamento da Fanny. Espero que em breve esteja no mercado. Está em processo de certificação e aprovação pela Anvisa e espero que o público adote a Dueto como adotou todos os equipamentos da Fanny, por ser coisa de brasileiro. É assim que eu quero terminar o meu depoimento. Muito obrigado.